Oiê! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje é pra gente papear sobre o desafio daí de um ano sem compras, que como vocês viram aí no título do vídeo, né? E acompanharam aí, pra quem acompanhou o vlog da segunda-feira, viu que eu já compartilhei com vocês que sim, eu furei o desafio e eu comprei 4 itens de uma das categorias que eu havia me proposto a não comprar nesse período. E eu quero conversar um pouco sobre isso, porque vocês me pediram, né, para comentar, para compartilhar com vocês como que ia ser, né, essa experiência e tal. E assim, embora eu tenha começado esse desafio e ainda esteja empolgada com tudo isso, houve esse momento e eu achei muito interessante trazer isso aqui pra vocês. Óbvio que eu poderia muito bem ter ficado quietinha, não ter mostrado nada, não ter falado sobre nada, enfim. Tem muita gente que me acompanha aqui da época da maquiagem, tem muita gente que me acompanha aqui pelos vídeos de comprinhas, que embora foram poucos, né, tem muita gente que me acompanha aqui por conta dos vídeos de comprinhas, e eu entendo, né, muitas pessoas às vezes acharem que, você não vai conseguir, né, fazer esse desafio, porque você gosta de comprar, e enfim. E a questão de quando, para deixar assim claro para quem talvez esteja chegando agora, a questão não é não comprar mais por. A questão de eu comparar, diminuir a minha frequência de compra, ela diretamente aqui para vocês é a seguinte: eu me vi abarrotada de coisas sem uso. E é por esse, exclusivamente por esse motivo, que eu resolvi me fazer o desafio de ficar um ano sem compras. Por nenhum outro motivo. Esse é o único motivo que me fez querer ficar um ano sem comprar. Especificamente esses itens: maquiagem, roupa e sapatos. Porque são coisas que eu vim me desapegando ao longo do último ano, por ter bastante coisas, por não usar bastante dessas coisas, e então logo não havia sentido eu continuar comprando mais dessas coisas, né? E aí eu resolvi fazer esse desafio logo ali no início de novembro e logo no mês do caos, né? Que é o início de novembro ali, Black Friday e tal. E em novembro teve a pré-Black Friday, onde eu fiz a comprinhas de algumas coisas de reposição, que eram shampoos, algumas coisas assim de uso mesmo. Sabonete, eu comprei até algumas coisinhas de maquiagem mesmo, que eu mostrei no vídeo, coisas da Carolina Herrera, que eram coisas de, confesso, de desejo. Só que eu achei interessante porque o pó, por exemplo, ele vem numa case toda bonita, toda trabalhada, só que eu achei interessante porque pó é uma coisa que eu uso bastante. E sendo uma coisa que dá para colocar ali o pen e reaproveitar, então eu compraria apenas o refil a partir de então. Então eu achei interessante, então eu resolvi apostar naquilo. E então sempre foi atrelado a algum motivo a mais. Então eu fiz algumas comprinhas e dessas comprinhas que eu fiz na pré-Black Friday, eu falei, não. Então, essa pré-Black Friday foi o ponto. A partir daqui, eu não vou comprar mais nada. E é isso. Então, a partir da pré-Black Friday, vou passar um ano sem comprar. E foi isso, né? Então, aí eu lancei o desafio, fiz alguns vídeos, soltei aqui pra vocês. Fiz várias anotações, gente, de gatilhos. Fiz várias mentalizações comigo mesma, me observei bastante, eu tava assim, sabe, muito, é, como que fala? Eu tava engajada mesmo, sabe, no projeto, eu tava assim,
não, eu vou fazer mesmo, porque realmente eu não preciso e eu tô aqui pra isso, sabe? Tô com o guarda-roupa abarrotado de coisa, como eu falei pra vocês, né, em um vídeo. Na hora que der vontade de comprar alguma coisa das que eu já sei que eu tenho, vou ali olhar o que eu já tenho, botar o que eu já tenho pra uso. Tem o projeto da penteadeira cápsula, né, da minha necessaire cápsula, que eu uso os produtos até eles chegarem ao final. E eu tenho descoberto que alguns produtos duram mais que um ano. Então, sabe, essas coisas assim, pra realmente me motivar a não ter mais coisas do que eu realmente preciso. Isso eu sei, eu tenho consciência disso. Só que em contrapartida, eu passei. Isso foi um desejo que surgiu no meu coração ao longo dos 2 últimos anos, né? Desse período que a gente passou em casa, né? 2020, 2021, várias reflexões e tudo mais. Isso foi um desejo que surgiu no meu coração ao longo desses 2 últimos anos. Só que aí a gente tem que pensar que, por exemplo, eu tenho 29 anos. Tirando esses 2 últimos anos, eu passei longos anos da minha vida fazendo o contrário disso, né? Comprando tudo aquilo que eu desejava, fazendo tudo aquilo que era o contrário disso que eu estou me propondo a fazer agora. Então, é como começar uma dieta, ou como começar um hábito saudável novo, ou como começar qualquer coisa nova. De primeira, assim, não é tão simples, não vai ser assim, papabuf. Não são todas as pessoas que têm a válvula de liga e desliga de tão fácil acesso, assim, que acontece tão rápido. Então, isso era a Letícia de 2 anos, né, de 2020 para trás, era uma. E a Letícia que vem tomando consciência de 2020 para cá tem sido outra, mas que ainda tem os seus desejos, mesmo que efêmeros, ainda se afloram de alguma forma. E é sobre isso que eu venho trabalhando aos poucos. Tá, Letícia, mas você não sabe que você já tem as coisas e tal? Tá, aí vem a crucificação. Mas o que você comprou de tão assim, oh, você já não tinha comprado as coisas e tal? Gente, eu comprei, nessa loucura da Black Friday, eu comprei 4 produtos. Aí eu recebi, assim, umas mensagens, assim, maravilhosas de pessoas, assim, extremamente maduras, de pessoas, assim, que, cara, como eu tenho orgulho de saber que... Chega, me emociona de saber que eu tenho pessoas assim que me acompanham, sério. Que nível de maturidade, que nível de pessoas que eu atinjo, sério. Que me falaram várias coisas, assim, de tipo, nossa, mas você não precisa se martirizar, você comprou porque você vai usar. Se você não precisava, mas você comprou porque você quis, e daí, tá tudo bem. Sabe, pessoas que realmente conseguiram me enxergar como um ser humano normal, como um ser humano. Elas se colocaram no meu lugar, sabe? Elas entenderam, elas compreenderam, mesmo sabendo que a minha proposta aqui era diminuir o meu consumo, porque eu tenho uma quantidade de coisas grande e eu quero diminuir a quantidade de coisas que eu tenho. E ponto, é só isso. E eu fui tão acolhida, com tanto respeito e tanta generosidade, tanto carinho, que eu falei, caramba, essa internet ainda tem jeito, sabe? E meninas, vocês são a diferença que essa internet precisa, viu? Vocês são aquela palavra, viu? Obrigada por estarem aqui.
Vocês são as luzinhas que o mundo precisa, viu? Continuem assim. Então, lógico que assim, né, tiveram todas essas mensagens e teve uma mensagem que, lógico, eu leio tudo, teve uma mensagem que comentou mais ou menos assim, que sabia que o desafio não ia dar certo. E eu entendo essa mensagem, porque assim, às vezes a pessoa me acompanha lá da onde eu fazia comprinhas e tal. Às vezes ela enxerga na perspectiva de que ela também não conseguiria, entende? Na maioria das vezes, quando a gente enxerga no outro aquilo que a gente vê da gente mesmo. A gente vê no outro o reflexo da gente. Então, talvez naquele momento ela falou assim: eu sabia que isso não iria pra frente. E teve ali mais umas 4 curtidas naquele comentário. Então, as pessoas afirmando que concordavam com ela, mesmo não tendo comentado nada. Então, assim, tiveram algumas pessoas que concordaram com aquele comentário e então as pessoas concordaram que não ia dar certo, né? De certa forma, sabia que ia dar errado, de certa forma, elas estavam ali só esperando eu dar essa notícia que, opa, errei, opa, escorreguei, opa, caí. E assim, gente, a vida é assim. A vida é feita de altos e baixos e muitas pessoas preferem esconder, sabe? Muitas pessoas preferem fazer de conta que nada aconteceu e seguir, enganar vocês e colocar panos quentes e continuar ganhando em cima disso. E eu quero o quê? Eu quero ser o mais transparente possível. Comprei algumas coisinhas e eu mostrei no vídeo, né? E como que foi isso, né? Que é a parte mais importante. Como que foi? O que eu percebi do que aconteceu? Agora em dezembro houve uma situação que eu não quero comentar sobre essa situação nesse momento. Talvez, né, em um outro momento, onde eu esteja mais resolvida com isso que aconteceu, porque até agora, assim, eu não consegui absorver muito bem o que aconteceu. Eu até traga isso aqui para compartilhar com vocês, para que, né, enfim, a gente possa conversar sobre esse assunto. Mas agora em dezembro me aconteceu uma situação e, enfim, eu estava mega empolgada. Mudando de assunto, eu estava mega empolgada no dia que eu fiz a maquiagem só com o corretivo e aí eu lembrei do tinte da Chanel que eu vendi, né, que eu tinha comprado. Quando eu comprei ele, acabei comprando ele num tom mais escuro, porque ele vivia sold out, a minha cor. Eu falei, vou comprar mais escuro mesmo e tal, e eu tento adaptar e tal. Só que não tem como adaptar, porque ele é um tinte com a tonalidade vem encapsulada, então não tem como adaptar. Então, como ele era mais escuro que a minha pele, eu passava ele e ele manchava. Então, como eu fiz os desapegos, eu acabei vendendo ele bem baratinho, mas eu desapeguei dele. Então eu fiquei com aquilo na cabeça, eu falei, nossa, já pensou eu fazer essa maquiagem só com corretivo e usar o tinte por cima? Ia ficar muito bom. E eu nunca consegui, de fato, usar o tinte, sabe? Sentir como que ele funcionava e tal. Então eu fiquei com aquele sentimento de, poxa vida, né? Comprei o negócio, não consegui usar o negócio, vendi o negócio, enfim. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, aflorou mais ainda quando eu usei só a maquiagem só com corretivo e tal. E aí eu automaticamente eu lembrei também da sombra, a sombra cremosa também da Chanel, que eu acabei jogando fora. Também expliquei pra vocês o porquê, porque ela acabou endurecendo, né? Ela ficou muito tempo sem usar e eu não usava porque eu ficava com dó de usar, porque ela era muito maravilhosa, ela era muito fácil de usar, ela ficava muito linda nos olhos e eu queria guardar apenas para ocasiões especiais. E ocasião especial é cada dia que se vive, não é mesmo? E eu fiquei com muita dor no coração o dia que eu tive que jogar ela fora, porque não tinha o que fazer, tinha que jogar fora, não tinha como diluir, não tinha nada. Virou assim, imprestável.
tive que jogar fora. E aí eram duas coisas que eu gostava muito. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Só que daí o meu lado consciente falava assim: tá, Letícia, mas você tem outras coisas, olha só, você tem outras coisas que você pode ir usando, né? Até essas coisas acabarem, né? Você tá aí na sua meta de um ano sem comprar essas coisas e tal. E você vai usando essas coisas até elas acabarem. E aí, quando elas acabarem, você vai lá e compra, né? O tinte, essa outra sombra e tal. Afinal de contas, você tem outras coisas. E, né, fui levando. E aí, gente, aconteceu uma situação comigo. É uma situação que começa com a palavra P. Eu espero que não tenha sido mesmo. E aí eu fui puxar na minha memória várias outras coisas da mesma pessoa enfim, e eu sou uma vaca. Eu estou sendo assim muito transparente, falando com vocês como se fosse uma conversa assim entre amigas. Eu sou uma vaca. Eu não sei explicar direito, mas os bois, as vacas, eles têm um sistema digestivo que eles comem, depois eles voltam a comida e eles remoem a comida e eles depois que eles comeram, aí aquele negócio volta, eles voltam a mastigar de novo. É nojento. Mas eu sou uma vaca, porque depois que os negócios acontecem comigo, eu volto e começo a remoer tudo aquilo de novo. E aí, depois que o pingo, a gota d'água aconteceu dessa situação, eu fui reviver vários momentos que aconteceram ao longo de um ano e eu fui pensar, caraca, aconteceu isso, eu engoli, aconteceu isso, eu engoli, aconteceu isso, e eu fiquei remoendo. E aquilo me chateou tanto, e eu fiquei tão triste, tão assim, aí vocês vão falar, Letícia, o que isso tem a ver com o que você comprou? Que chegou um momento, bem nessa semana, assim, nos últimos dias de Natal, que eu tava super cansada, acabei passando por essa situação, tava pensando, assim, em muitas coisas, né, resolvendo o negócio do almoço, vocês acompanharam aí no vlog, vocês viram que eu tava super cansada, né, o meu semblante tava bem cansado. E aconteceu essa situação que, quando eu pensava, me deixava muito chateada, que eu fiz o quê? Sem perceber, eu comecei a olhar essas coisas, sabe? Eu comecei a entrar no site e, quando eu percebi, eu tinha comprado. Aí eu falei, eu quero mesmo. Eu vendi, né? Fiz um dinheirinho daquele que eu tive uma vez, o outro estragou, mas eu gostava. Acabei comprando 2 iluminadores, um líquido que é corporal e um em bastão, que são iluminadores de usos distintos. E, enfim, falei assim, né? Por um minuto, por causa daquela frustração que eu sofri ali de uma coisa que me fez muito mal, juntando com toda a correria, todo o estresse, todo o cansaço dos últimos dias, eu acabei, pronto, fiz uma comprinha. Então, assim, o que eu percebi? De tudo isso, óbvio que eu não sou a pessoa perfeita do mundo, falei de várias técnicas que eu ia usar e que sim, eu estava usando. Usei, tanto é que eu falei aqui pra vocês que quando eu sentia vontade de comprar o tinte e a sombra, eu falei pra mim mesma, eu falei assim, tá, eu quero, vai ficar muito legal e tal, mas eu vou esperar algumas coisas acabarem e depois eu compro isso, porque isso não vai acabar. Quando eu quiser, daqui um ano, vai ter ainda, porque isso é de linha regular, eu não preciso. Mas eu tava cansada, eu tava estressada, eu tava preocupada com as coisas do Natal, enfim. E eu passei por uma situação que eu jamais imaginei passar. E eu fiquei pensando em situações de pessoas que talvez passam isso, e enfim. E isso foi me chateando, me frustrando, que eu queria esquecer. Eu queria esquecer aquela situação
e simplesmente, sabe, me vi ali por um momento. Não foi uma coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês, e assim, tô conversando com vocês assim numa uma conversa entre amigas, que não foi uma ação pensada assim, tô fazendo isso. Foi tão natural e involuntário que quando eu vi, eu tipo, comprei. Depois, quando chegou, eu falei, puta merda, não era pra ter comprado agora. Por isso que quando eu fiz o vídeo e eu mostrei as comprinhas que eu fiz, essas comprinhas que eu fiz depois do desafio e as comprinhas que eu fiz antes, teve uma inscrita que eu já tenho um carinho muito grande por ela, que ela escreveu assim, parece que você tá pedindo desculpa. E era esse o sentimento que eu tinha, era o sentimento de pedir desculpa. E o pedido de desculpa não era só pra vocês, mas era pra mim mesma. Porque, tipo, eu fiz aquilo ali numa ação assim, em um momento que eu tava com todos esses sentimentos e que eu nem me dei conta, sabe? Eu tava com tudo isso, sabe? E aí eu fui lá e comprei. Ah, você comprou? Você se endividou no cartão de crédito? Não. Não, porque uma coisa que eu não faço há alguns anos é compras parceladas. Eu não faço compras parceladas. Então, esse negócio de comprar pra ficar pagando em várias parcelas, eu eliminei da minha vida tem um bom tempo. Então, né, de ficar preocupada com parcelas, não, eu não tenho isso. Ah, então por que você tá assim? Porque eu tinha um compromisso com vocês. Então isso me entristeceu. Então por isso que no vídeo eu tava assim triste. Eu não, né? Então assim, é isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu errei e aí eu até falei pro William. O William falou assim: ah, amor, mas se for pra você ficar assim triste e queria comprar pra ficar feliz. Comprou, né, para um momento de felicidade. Comprou, agora chegou, ficou triste. Então, assim, são coisas que às vezes acontecem, né, que realmente eu já mencionei em um vídeo e isso acabou acontecendo comigo. Em um momento de frustração, de tristeza, e o engraçado é que comigo aconteceu que juntou tudo. Juntou tudo. E final de ano, parece que as emoções estão muito mais afloradas. E tem essa outra questão que aconteceu comigo, que deixou tudo assim muito mais ridiculamente ridículo e enfim. E eu só queria, tipo, imaginar que aquilo não tinha acontecido. Então eu me vi vagando ali na internet e simplesmente comprei. Mas a questão é que, vai desistir do desafio? Não, não vou desistir do desafio. E para você também que jacou ali, que aconteceu alguma coisa, que iniciou o desafio e que deu errado e que por algum motivo, né, não conseguiu controlar também, assim como eu, o que eu vou pedir para vocês? Observe o que aconteceu. Você não precisa contar para mim, você não precisa contar para ninguém, mas se observe. O que aconteceu naquele momento que você acabou comprando? Foi euforia? Foi uma tristeza? Foi para compensar alguma coisa que alguém te falou? Enfim, observe o que aconteceu, o que levou àquele motivo. Foi para fugir de algum pensamento, assim como eu? Tipo, alguma coisa tava te tirando assim tão do sério que você queria simplesmente esquecer daquilo, que você acabou indo lá e comprando alguma coisa. E é isso, e começa de novo, sabe? Não é porque você tá dentro de um carro que o carro fura o pneu que você vai lá fora e vai rasgar os outros 3 pneus do carro. Você troca o pneu do carro quando o carro fura um pneu, não troca? Então é isso que a gente vai fazer. Então, e assim, uma coisa que eu fiquei, embora eu tenha feito isso, eu fiquei muito orgulhosa de mim, sim, porque no mês do caos eu comprei 4 produtos. E geralmente eu compro roupa para Natal, roupa para virada de ano, calçado para Natal, calçado para virada do ano e tantas outras coisas. Maquiagem então nem se fala.
e acessórios e whatever. E eu comprei 4 produtos. E 4 produtos assim com essas justificativas todas que eu contei pra vocês. E ainda porque aconteceu essa situação específica. Porque se essa situação não tivesse acontecido, talvez eu não teria comprado. Então, eu ainda sinto orgulho de mim. E se mesmo você que comprou e tinha prometido que não ia comprar, e mesmo assim comprou, ainda reveja o que aconteceu, levanta a cabeça e começa de novo. Todo mundo está sujeito a passar por alguma situação que vai fazer você se desequilibrar ali e te fazer perder o controle alguma vez na vida. Então, a gente não é perfeito, a gente tá aqui justamente para isso, para cair, levantar, sacudir a poeira e ir de novo. E a gente tá junto nessa. Então, eu não tô aqui para fazer de conta que eu tô fazendo tudo lindo, maravilhoso. Porque se fosse para fazer isso, eu nem tinha começado a fazer. Se fosse para falar que olha como eu sou perfeita, olha como eu sou impecável, olha como eu nem tava fazendo esses vídeos, porque eu não sou. Que não mesmo. Nem um pouco perfeito. Eu acordo descabelada, tenho um monte de olheira, passo raiva, falo palavrão e por aí vai. Então, assim, tenho meu chilique, passo as minhas vontades. Então, assim, eu não sou a pessoa, não seria a pessoa ideal para fazer esse tipo de vídeo, para falar para vocês, vamos junto, que a gente vai cair, mas a gente vai levantar junto, entendeu? Então é isso, esse vídeo ficou bem improvisado, mas era um papo assim bem livre que eu queria ter com vocês pra gente começar o ano. Então, e acima de tudo, faça algo por você. Eu e o William começamos a fazer uma caminhadinha, corrida de pato. Ai, meu Deus do céu. Ai. Ai. A gente se propôs a fazer uma corridinha, só que a gente não aguenta. A gente e eu não aguento correr. O William joga bola, o William corre pra tudo quanto é lado, o William corre. Mas eu não aguento correr, né? Então eu vou correndo igual uma patinha. Então a gente se propôs a correr todo dia. Só não um dia que eu tenho Muay Thai, que daí eu canso bastante. Então faça alguma atividade física. Os primeiros dias é um porre, confesso, mas faça alguma coisa pra você e pro seu corpo, tá? Faça alguma coisa assim que, mesmo que você não goste, vai te fazer bem de alguma forma. Então é isso. Ai, eu precisava comentar isso com vocês. Mas é isso, gente. Espero vocês nos próximos vídeos e beijos.